E aí, pessoal, mais uma vez estamos aqui, ó. Eu sou Ayrton Rocha, estou de volta com Fora do Ninho Brasil, o seu canal que conta experiências de brasileiros fora do Brasil, porque a experiência deles é a nossa viagem. Hoje quem está com a gente? Rodrigo, um cara super firmeza que eu conheço há muito tempo e o cara teve uma experiência super legal nos Estados Unidos e ele vai contar pra gente. Vamos ver se ele tá por aqui. Ele já chegou. E aí, Rodrigo, beleza, cara? Fala, Ayrton, beleza, meu amigo? Tudo bem, querido? Se apresenta pro pessoal aí, Tudo Rodrigo. certo, cara. Graças a Deus, tudo certo. E você? Boa noite aí, bom dia, boa tarde para todos aí que estão assistindo. Eu sou o Rodrigo, mais conhecido como Tanja, né? Nascido em Aham. Osasco e Opa, logo cedo fui para Praia Grande com 7 anos. 7 anos fui criado aí na cidade de Praia Grande e é e aí isso. virou Trilhei meu caminho caiçara. todo na cidade de Praia Grande. Hoje eu tô com 41 anos, né? Pô, cheguei lá com 7, 41, hoje fiquei um bom tempo já na cidade de Praia Grande, né? Não, é E caiçara eu já, falo um né? bom tempo, falo um bom tempo porque saí de lá, hoje eu tô morando em outra cidade, mas sou caiçara. Ai, caiçara. E nós estamos conversando, Tanja, e você me falou que teve uma experiência nos Estados Unidos, é isso, cara? Sim, pô, muito show e fico feliz aí de fazer parte aí do seu canal, de poder Obrigado, contar essa Tanja. história. Obrigado aí pelo convite, viu? Eu que agradeço, cara, eu que Obrigado mesmo. agradeço. Deus abençoe. Valeu, show de bola. E aí, E, pô, contar e, essa história é muito legal, né? e Porque eu como tinha começou? apenas Que 13 ano que. anos, cara, quando tudo aconteceu. 13 anos. Conta aí. Então, 1994, né? Brasil tetracampeão do mundo. Cara, Opa! imagina, você tá passando por uma seleção de centenas de jogadores num clube da cidade, né, da Praia Grande, Oceano Praia Clube, selecionando centenas de jogadores aí para disputar dois campeonatos nos Estados Unidos, né? Na E você, Califórnia. e você E eu jogava? fui, Você jogava em que clube? jogava Então futebol, era. Oce- Tá, entendi. Ah, Oceano Pré-Clube na Praia Grande. Eram centenas de jogadores passando por uma seleção lá para ver era uma quem peneira. iria. Era... Não era uma peneira, né? Na verdade, era um clube, né? Era um clube onde tinham vários garotos, vários times, né? E dentro desses vários times, eu fui um dos 17 escolhidos. Foram 17 atletas, Cara, né? olha, era para ser. É. Pô, cara, naquela E, época eu era bom de bola. Hoje eu tomei o pé que duro, né? posição. Parei de jogar, É, comecei a surfar. Hoje eu gosto que mais de surfar posição. do que jogar bola. E aí, e que posição você jogava, Tanjá? Eu era médio volante, né, Ayrton? Jogava de médio volante ali É. fazendo jogo sujo, né? Aquele jogador de marcação que gostava de Aham. dar uns carrinhos, né? E também saía para o jogo, fazia umas jogadinhas de ataque na época, né? Sim, legal, Então, legal. hoje eu seria aquele volante que saía para o jogo, né? Sim, 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 sim. E deixa eu falar uma coisa para você. Agora me conta. Você estava lá, você foi um dos 17, falou? 17 escolhido? Foi um dos 17 atletas que foram escolhidos das centenas que tinha no clube, né? O clube tinha vários Aham. atletas e dentro dessas centenas de jogadores aí eram vários times, né? Vamos dizer aí que eram 12 times com 10 jogadores, tinham quase 120 jogadores, mais de 120 jogadores, né? Ah, nossa, é muita gente. Muito. Tinha 13 anos de idade, 17 escolhido. E como que foi o processo? Você recebeu a notícia que você foi escolhido. Então, aí sempre tem aquela apreensão, né? Por mais que você saiba que você já tem feito um bom trabalho, já estava jogando bem, já estava sendo escalado na maioria dos jogos, né? Em competições na cidade, em competições fora da cidade, em amistosos que a gente fazia na região e no estado, né?
ainda tinha aquela apreensão daquele momento, você vai ser convocado, não vai? Cara, era uma coisa meio de seleção brasileira, sabe? Pra gente de 13 anos, era uma coisa Nossa, sim, fenomenal, né? Uma imagino, coisa cara, fora do comum. imagino. E aí você fica com o coração na mão. Você, caramba, meu, será que eu sou um dos escolhidos ou não? E aí tem aquele momento, né? O final, onde sai a lista. E aí você deságua em chorar, ainda mais quando você é criança, né? Feliz pra Verdade. caramba, e aí você entra na emoção, chora, abraça a mãe, abraça o pai, e, meu, corre pro abraço, né? Verdade. Deixa eu te falar. Então, aí, essa equipe que foi selecionada, essa pessoal que foi selecionado, eles iam jogar nos Estados Unidos, é isso? Então, essa turma, esse time que foi escolhida, foi, né, para participar de 2 torneios lá nos Estados Unidos, Ah, 2 torneios, tá. foi por intermédio, foram 2 torneios, por intermédio do empresário da cidade, né, da Praia Grande, que financiou tudo, né, e ele conseguiu que a gente fosse participar desses 2 torneios. Então, esses 17 atletas foi nesse time do Ocean Praia Clube, da Praia Grande, e Aham. cada dois atletas do time ficavam em casas de família americana. Então, a gente foi para lá fazer um intercâmbio, né? Um intercâmbio Tá, cultural entendi. futebolístico, né? Vamos dizer assim. Tá. Então, cada 2 atletas ficavam na casa de famílias americanas. Então, a gente ficou 8 dias em Los Angeles, 7 dias em San Diego, disputando Oito dois dias em Los torneios, né? Angeles. Não, tá, não, peraí, vamos lá, vamos chegar em Los Angeles, nós estamos no Isso. Brasil. Nós estamos no Brasil. Você pegou, recebeu a notícia, foi lá, abraçou o pai e a mãe e chorou. E agora? Que documentação que eles pediram para vocês na época? Não, então, aí naquela época, né, por mais que os Estados Unidos seja um país com muita dificuldade para você adquirir um visto, para você, né, conseguir entrar no país, né, Aham. teve todos os trâmites, né, do empresário, né, o empresário conseguiu, Tá, tá. vamos dizer assim, facilitar, não, facilitar, vamos dizer assim, no modo burocrático, né. Então, assim, o que a gente teve que fazer? Tirar foto 3x4 e imprimir o passaporte. O Tá, que a tirar gente teve que fazer? passaporte. Os pais autorizar, claro que todos eram de menores, os pais autorizarem, né? E, Os então pais foi não foram, isso. só for, Questão de os pais não foram. cara, questão de Não, os pais não foram, largaram a criançada lá nos Estados Unidos, Caraca, imagina o na mão do coração desses técnico, na pais, mão dessas mães, né, do mano? super. Pô, se pegar um avião e viajar 11, 12 horas para chegar Sim, lá sim, sim. nos Estados Unidos. Os pais aqui apreensivos, querendo notícia. Naquela época Sim, não tinha celular, não tinha, mal tinha verdade. internet, mal Era, funcionava a era só internet. A gente tinha que era pegar o telefone telefone, a gente tinha que pegar o fixo e orelhão. telefone fixo. Telefone fixo. Acho que todos nós jogadores acabamos deixando uma dívida grande lá nos Estados Unidos para as famílias americanas, né? Porque a gente Ah, queria ligar todo o tempo para os pais, né, cara? Imagina aí, a gente sim, via a cara dos pais americanos, porque eles adotaram a gente e a gente adotou eles, né? Então a gente sim, olhava sim, para a sim. cara deles quando a gente falava que queria telefonar e a gente não sabia falar inglês, né, cara? A maioria não sabia, quase ninguém sabia falar inglês. E a gente falava telefone, pai, mãe, né? Aí eles entendiam. Aí quando eles pegavam o telefone para ligar, eles faziam aquela cara, ai meu Deus, já conta agora como que vai vir. Deixa eu falar uma coisa Mas para você. foi muito bom Vamos lá. porque eles receberam a gente muito bem lá, né? Tá, peraí, nós estamos no Brasil, Tanja. Aí nós não embarcamos ainda, chegamos lá ainda não. Aí, Isso, beleza. eu tô Ó, acelerando, né? não, tranquilo. Aí arrumou a mala, arrumou a malinha lá, beijo no pai, beijo na mãe. Como saíram de casa? Qual aeroporto vocês Passaporte foram na mão, embarcar? Aham. fomos em Guarulhos. Guarulhos. Aquela Guarulhos, molecada, tiramos fotos. molecada, tudo. Aquela molecada, os pais, todo mundo na frente do ônibus que ia levar a gente para Guarulhos, todo mundo tirou foto, Aham. pai, mãe, a molecada toda lá. Cara, é que eu não tô na Praia Grande, então eu tô sem algumas fotos, senão eu colocaria mais algumas fotos, ou mandaria para você Tá, mas de você repente conseguir manda, pode postar ou mandar. editar aí no vídeo. Tá, Que manda as fotos aí pra mim que eu ponho sim.
En- Então, o problema é esse, que eu tô na, eu não tô conseguindo ir pra Praia Grande, gente. Senão eu Tudo pegava lá as bem, fotos e mandava. Vamos ver tudo se bem. minha mãe consegue me mandar. Se minha mãe conseguir me mandar, Ok, tá ok, tá ok. Deixa eu falar uma coisa pra você, aí, Guido. a- aí, E aí, chegou no pode aeroporto com a falar. galera lá. Aí chega no aeroporto, todo o pessoal vestido de verde e amarelo, né? O Brasil tinha cá, porque nosso uniforme a gente tinha a camisa da seleção e a gente também Aham. tinha uma camisa com um símbolo do Brasil. Mas no embarque a gente foi tudo de camisa da seleção. A seleção brasileira Tá. tinha acabado de ser tetracampeã mundial nos Estados Unidos, em cima da Olha que Itália. show. Então, o Brasil Aham. tinha acabado de conquistar o tetracampeonato e a gente estava embarcando pós-título da seleção brasileira. Então, a gente chegou nos Estados Unidos, vamos lá, embarcamos lá no terminal de Guarulhos e todo mundo de verde e amarelo e para chegar lá em Los Angeles, né, desembarcamos em Los Angeles, todos vestidos de verde e amarelo. E aí, a primeira vez que você viajou de avião? Foi a primeira vez. E aí, qual foi a sensação, mano? O avião era grande demais, né? Eu era pequeno ainda, né? Era pequeno, então eu tinha a impressão que o avião era. Não, e o avião realmente era muito grande. Acho que era um Boeing, era da Varig, Olha, da né? Então, Varig, assim, cara. era muito grande. Aham. Tinham quatro poltronas no meio, três de cada lado. Olha. Era um baita de um avião. Era um baita do avião e era uma escala japonesa para Tóquio, né? Cara, tinha muito Ah, japonês, bro, dentro do não, avião. então, e a escala ia fazer em Tóquio e depois ia para os Estados Unidos. Não, não, ia fazer Los Angeles depois Tóquio, né? Ah, tá, tudo bem. A escala para Tóquio era em Los Angeles. Vocês iam parar lá no meio do caminho e A o avião escala, ia seguir viagem. Ah, isso, tá, tá. Entendi. isso, E quantas horas aí tinha levou? muito japonês, cara, foram 12 horas de voo, 12 12 horas. horas, e eu Me conta aí. tive a sorte de sentado do lado de dois japoneses, Ah. e eles comendo comida japonesa, e eu naquela época não sabia nem o que era comida japonesa, cara, então, eles lá saboreando um monte de sushi, um monte de comida, cara. E eu, né, para as aeromoças ainda no Brasil, a gente conseguiu se comunicar, não como, Sim. né, comida japonesa, não, manda um negocinho aí, um franguinho, manda, né, uma carne, manda alguma coisa do tipo. Sim, Mas aí, sim. olhando os dois japoneses, era um casal de japonês do lado, eles mandando ver no sushi, no sashimi lá, e eu no franguinho, acho que era um franguinho frito, E aí, ou vamos lá, chegou grelhado. lá. Você foi para onde? Para Los Angeles? A gente desceu em Los Angeles. Chegou em Los Angeles e aí, me fala, desceu no aeroporto, cara, não dá para acreditar, né? Tá nos Estados Unidos, Los Angeles, cara. Então, eu tenho algumas vagas memórias assim também, né? Eu não consigo lembrar de tudo, parece que foi um sonho, muitas coisas aconteceram assim e se apagaram da memória. Mas, Aham. se eu não me engano, foi naquele aeroporto que tem um restaurante redondo em Los Angeles, Tá. que eu lembro de estar chegando naquele restaurante, e aquele restaurante, se eu não me engano, é em Los Angeles, eu não recordo o nome agora, mas é Tá. um restaurante que tem no aeroporto. É um Certo. baita de um restaurante lá, que ele é nas alturas, né? Aham. Então é o que eu me recordo dessa parte. E Deslumbrado. um mundo totalmente diferente, um mundo totalmente diferente, né? Chegar no aeroporto, onde você estava todo mundo de verde e amarelo, as pessoas todas te olhando, o Brasil tinha acabado de ser tetracampeão. Sim, sim, A sim, gente, sim. o cara falou assim, o que é isso aí, essa turma chegando? E os seguranças olhando pra gente, cara, e assim, né? A gente tinha que andar em fila, a gente tinha que andar todo mundo aqui junto, não era que nem hoje a seleção chega cada um disperso do outro, com a roupa diferente do Sim. outro, e a gente era tudo criança, a gente tinha que realmente seguir numa ordem ali. Então, assim, Aquela imagina você chegando filinha em Los quase. Angeles, todo mundo de verde e amarelo, e um do lado do outro, Aquela, assim, enfileirado, assim, sabe?
Tipo aquela filinha, tipo, indiana, assim, né? Era dois em dois, assim, um do Dois em lado do dois. outro, sabe? Meu, e aí todo mundo olhando para você, imagina. Aí chega no aeroporto, tem todos os trâmites, né, de liberação também, não lembro de ter sido nada complicado, Tá. foi tudo bem rápido. E aí as famílias já estavam do lado de fora para recepcionar a gente. Cada Ah, família tá. Então, americana. então vocês não ficaram em hotel, vocês ficaram em casa de americano. Não, não, chegamos nos Estados Unidos, já as famílias que a gente ia ficar, eu fiquei, eu e Ricardo, né? Eu e Ricardo, ficamos numa casa de família de americanos. Então essa família já estava lá no aeroporto para recepcionar a gente. E Tá. aí cai pelas Inclusive, estradas, né? Aí, sim, então, inclusive aqui em cima tem uma fotinha aí numa cozinha com um cachorro e um menino, é na casa dos sim, americanos, né? É quem é esse menino que tá contigo aí? sim, aí foi na casa, esse aí é o Daniel Evans. É o Muito Daniel gente Evans. boa, cara, muito gente boa. Muito gente boa, irmão. O irmão dele chama Tony, a mãe Meredith, pai Ronald. Família Olha, você lembra sensacional. tudo? Família, eu lembro, porque foi assim, cara, chega até a emocionar, porque quando a gente foi embora, deixou aquela saudade e a gente chorou, eles adotaram a gente assim como se fossem realmente filhos dele, me Sim. chamaram para ir morar lá com eles, mandaram cartas, né, que naquela época era através de cartas no correio, mandaram Isso, cartas para minha mãe, para o meu pai, pedindo tal e para que eu tal, né? fosse morar lá nos Estados Unidos, Olha, cara, que né, eles queriam que eu fosse bacana. morar lá, que eles iam arcar, eles queriam arcar com tudo, né, que precisasse, escola, esporte, tudo eles iam arcar, então eles queriam realmente que eu fosse morar lá. E você queria? Ou você falou, não, vou para casa da minha Ah, mãe eu lá, mas queria, né, cara, mas eu queria, cara, eu queria, mas minha mãe e meu pai não deixou. tá. É, não, porque assim, era poucas informações na época, não tinha vídeos e tal, então os pais e as mães ficavam com medo mesmo, né? Não sei quem Verdade. é esse pessoal que está lá, né? Não sei quem é esse pessoal que está lá, que quer com o meu filho, né? É, dá para entender os pais, Sim, né? Hoje em dia tem mais comunicação, tem verdade. vídeo chamada, então os pais ficam mais tranquilos, que todo dia você pode fazer uma ligação, conversar, né? É, naquela época dá para Verdade. entender mesmo. E quanto Verdade. tempo você ficou aí? Era mais complicado, era mais complicado. Os pais ficavam mais apreensivos, né? Então, nessa casa eu fiquei 8 dias, né? Foi uma Olha, semana e um legal, dia aí que oito eu fiquei na dias. casa do Daniel. O Daniel, a gente nessa foto aí, a gente estava preparando um zoião frito, né? Um ovo frito. E aquela panqueca americana, né? Com aquele óleo lá que eles jogam na panqueca e faz aquele cafezão Aquele da manhã irado americano, né? Com é ovos uma calda, né? mexidos e panqueca americana, Uma calda uma doce, né? calda, uma calda. Nossa, muito bom, cara. E assim, a gente, nos momentos de lazer ali, nos momentos que a gente não estava treinando, não estava em campo, né? A gente saía para jogar basquete na rua, aquelas cestas de basquete espalhadas pelas ruas dos Estados Unidos, né? O nome do bairro lá que eu fiquei lá era Oak Park. Então, assim, Ah, era o uma, parque. era uma, um lugar muito calmo, muito tranquilo, com muita cesta de basquete pelas ruas. Acho que, assim, de cada casa que tinha, pulava 2 casas, tinha uma cesta de basquete. E Olha, o Tony, irmão o Tony, o irmão do Daniel, era jogador, né? E, cara, era ele jogando, era coisa fenomenal também. Porque, assim, a gente só parecia que estava via, olhando os jogadores de só via, basquete da só NBA, via na né, meu cara? televisão. Eu só via na televisão, cara, os caras fazendo aquilo, Pode e aí crer. via o cara jogando na rua. Era impressionante, irmão. O cara acertava todos os arremessos, ele jogava de longe, de perto, enterrava. E, cara, eu falei, meu, esses caras nasceram com o dom do basquete, né? E o Tony levava a gente para andar, porque o Sim. Tony já era de maior, ele levava a gente para andar de carro, ele colocava a gente no carro, e a gente saía para dar uma volta lá pelo bairro, ia comer hambúrguer, lá é hambúrguer, é hot dog, e a gente saía Sim. para assim, se divertir durante o dia, né? Porque a gente também não podia, a gente tinha uma regra ali, né? A gente tinha regras Tá.
de sono, de horário para dormir, então a gente tinha que estar em casa, os pais e os próprios irmãos americanos, eles sabiam disso, então a gente saía para conhecer mesmo o bairro, dar uma volta nas redondezas ali, né, mas foi muito divertido, coisa para o resto da vida, né, uma experiência Sim. sem igual. E aí, então, esse período que você ficou aí, você ia treinar, qual era o seu horário? Você ia treinar que horas? E quantos jogos você A gente participou? acordava cedo, então, acordava logo cedo, tinha treino, né, em Los Angeles a gente participou de 5 jogos, a gente chegou na final, perdemos na final nos Olha, pênaltis. Então o Brasil foi olha, campeão. O cara, Brasil foi foi campeão. bem. Né? Nos pênaltis a gente perdeu nos pênaltis. Cara, foram bem Mas então foi aí uma no torneio, choradeira, hein? cara. Foi uma choradeira. Fomos bem e a gente chegou na final contra os caras que a gente tinha ganho na etapa, né, inicial ali na preliminar ali no começo do campeonato a gente tinha ganho dos caras, e aí na final a gente já, ganhamos dos caras, né, sei lá, eu não lembro se a gente Deu entrou uma de salto alto, relaxada. ou se a gente entrou Eu acho que deu muito, uma ou se a relaxada. gente entrou muito confiante, a gente entrou muito Sim. confiante, e aí empatamos, foi um jogão, foi 3-3, e aí a gente foi para os pênaltis, e no pênalti foi aquilo, perdemos nos pênaltis. Mas foi muito bom. Foi uma choradeira muito legal, né? Que é aquela choradeira que você não esquece. Caramba, nos Estados Verdade. Unidos perder, você se acaba, né? Você se acaba. Você fala, Sim, sim, meu, sim. eu vim lá do Brasil para jogar um campeonato aqui e perder, cara, não pode, não pode. Mas aí passou, aí a gente já tinha que mudar de campeonato. Você, além da panqueca que tu falou aí da panqueca e tal, tem alguma coisa de comida, de costume que você achou bem diferente aí? Você lembra de alguma coisa da época? Então, Você achou bem aí a gente diferente? estava Então, não era nada muito diferente, mas já tinha dias que eu estava comendo hambúrguer, comendo lanche, né? E é deles, né, cara? De comer pizza, de Aham. comer, né, esse tipo de comida, né? Café da manhã deles é top demais, tem de tudo, fruta, pão, tem de tudo, cara. Mas a alimentação pós café da manhã já começa a ficar meio bagunçado. Então eu já estava meio cansado, mesmo que moleque, né? Eu já estava meio cansado, Sim. que ele começa a lembrar do arroz e feijão da mãe, né, meu, no Brasil. Arroz, Aí você fala, feijão, caramba, bifinho, meu, batata frita. não acaba mais esse negócio de lanche, cara. Pô, eu achava que eu gostava de lanche, mas eu já tô vendo que tô cansado. E aí um dia surgiu lá um almoço, um dia surgiu um almoço com um macarrão, cara, na mesa. Eu falei, nossa, macarrão, vou me acabar, né? Era um macarrão colorido, tinha várias cores o macarrão, cara. Tinha várias cores, Aham. assim, eu amo macarrão, eu gosto de macarrão. E eu falei assim, agora, meu, eu vou comer pra caramba, né? Meia hora que fui comer o macarrão tava gelado. Era uma salada de macarrão, assim, sabe? Era macarrão gelado, Tá, cara. Eu falei, entendi. pô, ai, caramba. É uma Pô, salada de hoje que eu achei macarrão. que aí comi só um pouquinho também, falei, deixa Tipo uma quieto. macarronada. Pô. E aí, mas foi só isso também, assim. Eu lembro da gente ter saído para comer pizza, o time todo, né, num outro dia lá. Tinha um árbitro que era brasileiro que morava lá e também nos recepcionou, e ele Legal. trabalhava no Pizza Hut. Trabalhava no Pizza Hut, e Show. aí ele Aham. falou assim: vamos lá no Pizza Hut, tá fechado, mas a gente consegue comer na calçada. Eu preparo umas pizzas lá para vocês, e nós fica tudo sentado na calçada lá e vamos comer pizza lá, vai embora, vamos todo mundo. Aí o técnico autorizou e a gente foi. Sentamos todos lá na calçada lá e, meu, e aí, como come agora a calçada, né? A gente tem mania Na no Brasil mão. de comer com garfo e faca. Sim. Aí, meu, mãozona, pá, manda na mão, meu. Isso E a também para molecada mim achando mais naquela barato, época né, foi mano? A muito. molecada é mais barato, né, cara? Não, para mim naquela época foi muito diferente para mim naquela época. Porque até então eu não Sim, tinha comido pizza. Em 1994 eu não tinha comido pizza com a mão. sim, sim, sim. Até em pizzaria, quando meu pai e minha mãe me levou um dia em pizzaria, ia lá todo mundo com prato, garfo e faca. Então, assim, para mim também foi algo diferente. Legal, cara, bacana. Pô, a experiência que, pô, é muito enriquecedor na época, né, cara? A molecada,
moleque lá, putz, eu imagino que era um sonho, uma coisa. É um cenário que você via em filme, né, não é, cara? Quando a gente começa a andar pelas ruas, né, pelas estradas americanas, aí você começa a passar e ver, né, placas de filme, né, que você vê em filme, você vê ali pessoalmente e fala, caramba, né, olha onde eu Tô tô, aqui, cara, que lugar é esse? Eu tô no filme, verdade. parecia um filme, cara, chegou a ser um sonho, né? Chegou a ser um sonho mesmo, né, foi muito legal. E nessa passagem também de Los Angeles, né? Que Los Angeles deixou muito mais saudade do que San Diego, né? San Diego, porque San Diego a gente acabou tendo um campeonato mais fraco, né? A gente terminou em terceiro, também foi bom porque que a gente não se contenta, né, cara? Quando a gente não levanta o troféu, o primeiro lugar, não se contenta. Então, assim, segundo lugar para a gente foi bom, mas não foi ótimo. E o Então, campeonato que a gente foi disputar, que já era um campeonato então Pode vocês falar? foram para dois lugares. Dois lugares. Você Sim, chegou em. sim. Tá, você Em, chegou em aí. Los Angeles, depois fomos para San Diego. Ah, tá. Então, beleza, vamos lá. Los Angeles. Aí, Los Mas Angeles, vocês então, ficaram lá nos aí pênaltis, ainda, vocês perderam. então, mas Aí, ainda, mas hospedado em mas Los ainda em Angeles, Los vocês Angeles, foram né? jogar em San Diego. Não. Teve o campeonato 8 dias em Los Angeles e Certo. depois desse campeonato teve 7 dias em San Diego, que foi Ah, outro tá. Mas você campeonato. ficou, Só que mas você ainda ficou hospedado na mesma casa. tudo Não, aí mudou de família. Aí que eu falo que Ah, ficou meio tá. triste, que aí mudou de família. Que a gente tava com uma Ah, tá. família Tudo lá bem. que, meu, nos recebeu muito bem e virou nossa família. Quando a gente mudou para outra família, o tratamento já não foi o mesmo, a gente já não se sentiu tão em casa, né? Ah, tá. Você, na Mas verdade, estava ainda, acostumado com a mas outra ainda em lá, Los, né? também, criança, eu tinha 13 anos, era criança ainda. Então, teve isso também, de você, pô, gostei muito dessa família, agora não, será que eu acho que já fui naquele, pô, será que eu vou gostar da outra? Então, de repente, rolou isso também, né? Sim, sim. Mas ainda em Los Então, não, mas Angeles, conta aí, só um Los minutinho. Angeles, Aí você, tudo bem. Aí você me conta mas depois como que foi que você é, foi para lá de carro e tal, tudo bem. Pode continuar aí que depois a gente vê direitinho. Fala aí. Desculpa te sim, cortar, tá? mas, mas ainda, mas ainda lá em Los Angeles, né? A gente teve a experiência depois do campeonato, assim que a gente perdeu nos pênaltis lá o campeonato, a gente teve a experiência de ser convidado pelo rei do futebol, né? Pelo Pelé, É que mesmo? na Não, época residia nos Estados pera. Unidos, e ele convidou a Pelé, gente para pera, o Pelé, você conhecia o Pelé? conhecer o Pelé. Conheci o Pelé lá nos Cara, Estados me Unidos, cara. Ele morava aqui do lado da conta Praia aí, Grande, velho. aqui, ó, pertinho. Eu fui conhecer ele lá nos Estados Unidos. Cara, que top! E como que foi essa experiência aí? Então. Então, a gente tinha acabado de perder o campeonato e a gente sabia que um dos organizadores do campeonato era amigo do Pelé. Quando a gente chegou lá, a gente já estava sabendo que o organizador daquele campeonato era amigo do Pelé e era vizinho do Pelé. E assim, a hora que acabou o campeonato, o Pelé tinha um horário na agenda, né? Vamos se dizer assim. Ele estava em Sim. casa, ele estava tranquilão, e ele falou assim: manda essa criançada aí do futebol de Praia Grande vir aqui em casa. Pô, aí ele Cara, recebeu a gente na casa dele, cara. que show de bola! A casa dele era é, Em Los Angeles. em Los Angeles. Cara, você foi conhecer o Pelé em Los Angeles. Foi na casa dele? Em Los Angeles. Na casa dele, uma baita de uma casa, né, por sinal, com uma vista maravilhosa. Que E aí show de ele recebeu bola, a gente cara! lá, recebeu a gente muito bem, cara. Inclusive, vou colocar, Não você mandar uma esqueço foto, vou até colocar a hoje. fotinha Eu aqui, ainda. ó. Vou colocar a fotinha aqui. Show, beleza. Que você, uma fotinha aqui que tá você, deixa eu ver. Você e tá você, o Pelé e a Tem galerinha que uma, foi, né? tem uma galera, o time todo, tá o time todo aí, né? Show de Tem um bola. rapazinho aí que você conhece também, o Thiaguinho.
Thiaguinho tá aí, não sei se você vê ele Ah, o aí na Thiaguinho, foto. cara. Você lembra do Thiaguinho? Cara, sim, sim, sim. O Thiago, pô, sei sim. Thiaguinho tá na foto aí. Thiaguinho tá na foto, amigão nosso. E o Pelé recebeu a gente lá. Eu até cheguei um pouquinho atrasado, né? Mas a gente foi para almoçar lá. A família que eu tava se atrasou um pouquinho para levar a gente, mas chegamos lá, cara, pô, aquela recepção, sentados na mesa com o Pelé, conversando com ele falando tanta coisa boa pra gente, né? Naquela época, nós meninos, né, ouvir o rei do futebol falando, cara, foi uma Cara, experiência que espetáculo. demais, né? Além da experiência de estar em outro país, ainda conhecer o rei, né? E ele autografou a camisa de todo mundo trouxe uma lembrança do rei, não só de apertar a mão, de abraçar, tirar uma foto e um autógrafo, né? E aquelas Que palavras show que de valeram bola. mais que tudo isso, né? Cara, que bacana, cara, que legal, que experiência. Porque não tem preço, né, cara? Além de você ir para os Estados Unidos, assim, numa peneira, jogar aí fora, e ainda você ter ainda esse plus aí, e aí não é qualquer pessoa do mundo que tem essa oportunidade, que teve essa oportunidade de conhecer o Pelé e ainda mais almoçar com ele, né, cara? Cara, não, pô, conhecer o rei do futebol lá na casa dele, e depois de um campeonato que a gente teve, onde perdemos, e ele Aham. receber a gente e nos dar umas palavras de força, né, para que a gente pudesse disputar outro campeonato com cabeça tranquila, tal, com aquela experiência toda do rei de ter ganho 3 Copas do Mundo, de ser o maior de todos, maior artilheiro, e aí vim dar umas palavras para a gente, cara, depois daquela derrota nos pênaltis que a gente teve, cara, não tem palavra, ele renasceu o time ali, né? Porque tava Sim, todo mundo sim. chororô, tava todo mundo cabisbaixo, todo Meio mundo, triste. né, já tinha chorado pra caramba. Acho que ele olhava pra gente e falava: Meu, olha essa molecada, chorou pra caramba, meu. Eu vou ter que falar alguma coisa pra eles. E aí ele falou com a gente, sabe? Nos deu umas palavras de força, falou que o futebol é assim mesmo, um dia ganha, um dia perde, e que a gente tem que levantar a cabeça porque a vida segue, né? E deixa eu falar uma coisa pra você. Vocês ficaram quantos dias aí? Aí em Los Angeles acabou aí em 8 dias, né? Aí Oito foi a hora dias. que a gente conheceu o Pelé, a hora que a gente partiu para San Diego. Ah, tá, entendi. Tá, entendi. Aí vocês foram para San Diego. Alguma novidade? Achou alguma coisa estranha? A cultura? Achou? Teve uma mudança de um lugar para o outro? Você percebeu essa mudança de comportamento, de lugar, de Ah, comida, de costume da não, família? não, a única coisa que aconteceu foi a família mesmo, né? Porque a gente tinha sido muito bem acolhido. Não que a gente não foi em San Diego, Tá. né? A gente foi, a gente foi bem acolhido também, mas aquele carinho, né? Já mudou. Aquele carinho de parecia que a gente já se conhecia em Los Angeles, sabe? Foi uma coisa É, assim como você já conhece a pessoa. a outra família queria que adotar. Pô, queria me adotar, velho, queria me adotar. E eu nem sei, que depois eu não conversei com o Ricardo sobre isso, se ele também recebeu o convite de morar lá ou se só fui eu, né? Mas eu Você acredito tem, que ele também tenha sido você tem convidado contato com o para ir, Ricardo né? ainda? Mas, é difícil, às vezes eu encontro ele nas redes sociais, mas, assim, no dia a dia, não. Tá, E entendi. aí a gente foi para San Diego, e aí em San Diego as coisas foram assim um pouco mais frias. Mas o pai já era um pai mais ausente, não ficava tão em casa, né? A mãe que fazia as viagens com a gente para os treinos, para os jogos, né? E eram 2 irmãos também, né? E um dos irmãos, que era o mais novo, ele gostava de dar aquela troslada na gente, né? Ele gostava de dar uma zoada na gente, tipo, assustar. Pô, imagina, eu acordando, vai, meia-noite, para ir tomar água na cozinha, tudo escuro, e a casa era uma casona, cara. Uma mansão, assim, com uma vidraça, umas escadaria, sabe? Uma Aham. casa, assim, com vista para o campo, com vista lá para o campo, assim, um descampadão, um lugar, uma cidade lá embaixo, sabe? Luzes acesas lá ao longe,
E aí você naquela casa de vidro, assim, você desce a escada, você vai lá tomar uma água na madrugada, e aí você toma um susto, o moleque me assustava, velho. Vivia me assustando. Gostava Ele de dar vivia uma me trollada. assustando. Ele me trollava toda hora, cara. Aí eu falava, caramba, eu tô nos Estados Unidos, aqui é a terra do cinema, que é filme de terror pra todo lado. Essas casas aqui, olhando aqui, me dá mó medo, já. Isso aqui Lembra vai dos rolar alguma filmes, né? coisa. Meu, aí o moleque Já vinha e me lembra. assustava. O moleque me assustava. Pô, que isso, cara? Esse cara tá fazendo comigo. Aí um dia saímos eu, o Ricardo e ele pra andar, né? De bicicleta. O outro irmão nem saía com a gente. O outro irmão já era mais velho, acho que já tinha os rolês dele lá. Nem queria saber da gente. Sim. O mais novo levava a gente pra andar. Aí pegou a bicicleta, 3 bicicletas. E. Ai, minha filha chegou aqui, ó. Olha lá. E Dá oi aí, pra princesa, galera. tudo bem? Manda um beijo. Tudo bem? Vai lá, vai. Aí chamou a gente para andar de bicicleta e levar a gente num clube, que ele era sócio lá. E era perto, assim, da casa, mas dava uma caminhadinha, subia umas ladeiras. Nos Estados Unidos tem bastante ladeira, né? E ali naquela região de San Diego, onde eu fiquei, tinha bastante subida e descida. Vamos lá, vamos, né? E eu não entendia muito. Era gol, camão, vamos, né? Aí vamos lá. Aí pegava a bicicleta e Ricardo, moleque. Cara, esse moleque teve uma hora que ele acelerou a bicicleta, meteu o pé, velho, e sumiu. E largou eu e Então, o pô, você não Ricardo, não conhecia sabia pra nada. onde ia, cara. Não Eita! sumiu. Eu falei, mano, o Ricardo, ele tá zoando a gente de novo, esse moleque. Acho que ele vai dar a volta no quarteirão e vai voltar aqui pra pegar nós por trás aqui e zoar a gente. Falar, ei, tô aqui, né? Cara, esse moleque sumiu. E a gente Jura? parou. Eu e o Ricardo encostamos numa lanchonete que a gente viu lá, paramos a bicicleta e ficamos lá parados. Falei, meu, vamos ficar parado aqui, cara. A gente vai andar pra onde? Que Vamos deixar ficar loucura, parado que esse mano! moleque vai aparecer. Eu nem lembro o nome dele, só pra você ver, a outra família eu lembrava de tudo, né? Eu lembrava o nome de todo mundo. Sim. San Diego eu não lembro da galera, Traumatizou. não Você lembro. ficou traumatizado. Ah, traumatizou. Não, beleza, aí o Mike apareceu. Depois de uns 10 minutos, a gente lá parado na lanchonete, um monte de americano entrando assim, olhando a gente meio estranhinho, né? Franzino, magrelo, desnutrido. Aí ele chegou lá, falei, pô, essa galera tá fazendo aí, né? E ele apareceu, vamos lá no clube. Aí, come here. Aí vamos pro clube. Chega lá no clube, esse moleque começa a causar. Ele começou a causar, cara. Começou a dar Como assim? pirueta no trampolim. Começou a dar pirueta no trampolim, molhar a galera lá que tava lá em volta da piscina. E o pessoal, e a gente com ele, meu, falou, pô, cara, o moleque tá causando na piscina aí, cara. Ô, Ricardo, vai sobrar pra nós. Porque daí ele vai começar a se comunicar com a galera, não vai saber falar nada, estamos ferrados. E aí ele começou a causar lá e eu percebi que tava dando ruim, eu e o Ricardo já demos mergulhinho, ficamos de canto lá quietinho, sem, né, para não sobrar pra gente. Aí Sim. vambora, pega a bicicleta, vambora, e aí no outro dia treino, no outro dia jogo, e o moleque tava todo dia aterrorizando a gente. Então vocês ficaram aí 8 dias nessa casa? Aí, aí em San Diego ficamos 7 dias, né? Era um torneio Tá. maior, porém mais rápido. Era um torneio maior, porém mais rápido. Era um torneio que tinha times da Inglaterra, da Argentina, do México, a Olha, gente do Brasil, bacana. né? Então, Aham. assim, tinha. Cara, lá tava 40 graus. Era E deixa eu te surreal o perguntar, calor. a molecada Foi é na tudo época essa faixa etária. A faixa etária é isso aí, 13 anos. de 13 a 15. Nós estava de 13 a Tá, 15. tá. De 13 a 15. 40 E graus. aí a gente foi disputar. 40 graus. E aí, como era um campeonato mais curto, porém a nível mundial, tinha times de todo lugar do mundo, e a gente no sub-15, cara, tinha que ser assim, Corinthians, São Paulo, para disputar com os caras lá, entendeu? E Tá. a gente queira ou não queira, a gente foi com o que a gente sabia do futebol arte, né? Sem Aham. recursos para treinamento, a gente não tinha academia, a gente não tinha fisioterapeuta, não tinha nada. A gente foi no Sim. futebol arte, aquele futebol jogado na rua, molecada, Tá. sabe, que se encontra para jogar pelada, aí vai pro clube no Sim. final de semana, e aí a gente
disputou esse campeonato debaixo de 40 graus e jogando 2 partidas por dia. Caramba, 2 partidas por dia, puxado, hein? O campeonato era mais curto e era assim, jogo de manhã e jogo à tarde. Então, a gente jogava de manhã e ficava lá no campo, mesmo debaixo de uma tenda, descansando para jogar à tarde. Cara, Caramba! era coisa assim, muito desgastante. Para nós moleques, era de boa. Só que se você Sim. for ver hoje, a galera que tinha uma estrutura a mais que a gente, por exemplo, se o cara sabe, o cara saiu da Inglaterra, do Arsenal, que tinha o time do Arsenal da Inglaterra que tava lá. Os caras tinham um hotel do lado lá, os caras iam se hospedar no hotel. O cara ficava Sim, descansando no pô, hotel. E queira a ou não gente ficava debaixo de uma queira, tenda. tinha uma, queira ou não queira, tinha uma vantagem, levava vantagem, porque você consegue descansar mais, consegue tomar um Sim, a banho, gente, a gente, por ser criança, a gente achava normal, que a gente tá, não tinha cansaço, que a gente não tinha desgaste. Mas tinha garotos já se machucando no nosso time. Eu estava jogando já tá, improvisado de titular, porque o titular estava machucado, não estava podendo sim, jogar. Então eu já sim. estava jogando improvisado em outra posição, porque não tinha mais, já tinha. E assim, a gente não sentia cansaço, para nós era tudo muito da hora. E era um campo de polo, esse campeonato foi num campo de polo, e eram assim, eram uns 4 campos de polo. 4 campos de polo era 20 campos de futebol. E Eles aí? montaram 20 campos de Ah, futebol dentro de 4 campos de polo. Então, assim, tinha campeonatos de sub-11 até sub-17, tá, feminino entendi. e masculino. Então, tinha muita criança, muito jovem jogando. Era um campeonato muito grande. San Diego Surf Cup chamava o campeonato. A Olha, nível mundial mesmo, tinha times de todo lugar do sabe se mundo. esse campeonato ainda rola? E Você sabe me dizer se rola ainda esse campeonato, hein? eu andei pesquisando um tempo atrás, pelo jeito acabou. Eu andei pesquisando, mas pelo jeito acabou já, não tá tendo mais. Aham. E E assim, deixa eu falar aí uma a coisa para gente você. foi avançando, conseguimos chegar em terceiro lugar ainda. Fomos Olha. eliminados, perdemos para um time do México. Não, então, na verdade é o seguinte, vocês foram muito bem, ficaram em vice e ficaram em terceiro nos últimos. Então vocês não passaram vergonha, na verdade. O que valeu mesmo foi demais mesmo foi a experiência, né? Sim. A gente não ter trazido a gente não ter trazido o caneco não, não, não apaga nada do que a gente mostrou lá, porque a gente jogou bem pra caramba, o time foi muito bem nos dois torneios, e assim, quem estava de fora via que a gente não tinha estrutura, via que a gente eram Ah, jogadores humildes, que a gente veio de um país subdesenvolvido, né? aham, E a galera ali tava todo mundo a milhão, com muito treinamento, com muita bagagem, e a experiência contou demais, na verdade, né? Tudo que a gente viveu, todo aquele choque cultural, né? Que a gente sim, teve foi muito mais valioso do que qualquer título, né? Que a gente tenha deixado de ganhar, né? sim. Olha, mas muito bacana, cara. Poucas pessoas têm uma oportunidade de ter uma experiência dessa, né, cara? Você foi privilegiado. Ah, graças a Deus, cara, graças a Deus. Eu tenho só que agradecer porque ele está sempre me colocando numas coisas legais desse tipo aí, viu? E aí terminou esse torneio, vocês voltaram pro Brasil, aí foi triste, né? Aí quando a gente voltou pro Brasil, aqui foi mais complicado, Por quê? porque Brasil tetracampeão, a gente foi para lá todo mundo achando que a gente ia voltar com o título também, né? E aí a molecada dos outros times, dos outros clubes da região, aí o pessoal falava, ih, aí, os caras não pegaram nada, não ganharam nada, e já tinha aquelas Caramba. de eles não terem conseguido, porque tinha alguns clubes que poderiam ter sido escolhidos, né, e o Ocean foi escolhido.
né? E assim, os outros clubes, quando viram a gente chegando só com a medalha de vice, né? E de terceiro lugar, eles, aí, tá vendo? Não ganharam nada, aí ficou aquela zoação, mas a gente não caiu na pilha porque. A gente não caiu na pilha porque, pô, foi demais aquele momento ali, foi único Pelé, nas nossas vidas, né? Eu conheci o Pelé, vocês não conheceram. Pô, cara, você queria mais título que conhecer o Pelé? Aí eu tava com a camisa, né, amarelinha, autografada, bandeirinha, ó, tô aqui, cara, com a camisa autografada pelo rei aqui, ó. Então, seus bobão. Mas foi muito legal, cara. Foi uma experiência aí, muito... Cara, aí chegou para rever a família, maior saudade, né? Pai, mãe, né, velho? A primeira coisa que você quer fazer é comer arroz e feijão, brother. Não tem outra coisa. Mãe, e aí? O arroz e feijão tá pronto? Quero chegar em casa, quero comer arroz e feijão, mãe. Não quero nem saber se tem mistura. Que o ovo frito eu comi lá nos Estados Unidos também. Eu quero só saber arroz e feijão. E você jogou nesse time até quando? No Sempre Clube? Aí depois dos Estados Unidos eu fiquei mais 3 anos, mais 2 ou 3 anos. Tá, No total lá eu fiquei 6 anos no clube. 6 anos, olha. Caramba. Aí depois eu fui jogar na Portuguesa Santista, fui jogar na Portuguesa Santista e aí daí pra frente eu já parei de jogar, não joguei mais. Eu tava encerrando carreira com 17 anos. Quanto tempo você jogou na Portuguesa Santista? Foi um ano só. Ah, um ano, legal, um ano. Um ano é bastante tempo. Sim, mas não tive muita oportunidade na época. Tá, entendi. E você teve uma outra oportunidade, você saiu do Brasil outra vez, né? Você teve outra experiência, não teve? Ah, sim. Eu fui para a Suíça também, né? Fui para a Suíça numa viagem de uma semana também. Foi muito legal, cara. Muito legal. A Suíça também é um país muito, muito bonito. Você me mandou uma fotinha, estou colocando aqui em cima, ó. Colocar aqui em cima, aqui, ó, a fotinha. Eu fui fazer. Você tirou aqui. Então, eu tava no Brasil, minha mulher estava grávida da minha filha, né? Ela estava grávida de 5 meses. Aí surgiu o convite para mim ir lá no casamento. Meu caramba, 2016. Que ano foi isso? Certo. Aí, pô, como que a gente vai no casamento? A mulher tá grávida de 5 meses, vamos conversar com o doutor se dá, se pode, né? Pegar um voo 12 horas também 12 horas. E aí o doutor falou, não tem problema, pode ir. E aí a gente foi para a Suíça em 2016, uma viagem, pô, linda demais, conheci Zurique, conheci alguma parte lá dos Alpes também, dos Alpes, o casamento foi num castelo, foi muito lindo, cara. A gente fez alguns passeios por lá também, essa foto que você acho que vai colocar aí, foi num lago de Zurique, né? É um lago de Zurique bem grande, que liga alguns bairros, né? Esse passeio é como se fosse, vamos dizer, um barco, uma barca, né? Que leva as pessoas de bairros e regiões, né? E aí teve um coquetel, né? Do casamento nesse barco. E aí foi muito legal. Que chique, hein, cara? O passeio foi muito lindo. E depois o casamento foi num castelo. Nos Alpes, cara, na beira da montanha ali com neve. Tá, para você ir, que documentação? Só o passaporte? Para a Suíça, sim. Não precisou de visto nada, só passaporte. Ah, legal. Então, aí chegando lá, show de bola. Chegando lá, você precisa assim se comunicar, né? Sorte que tínhamos intérpretes na turma e aí conseguimos entrar de boa, porque o pessoal já quer saber onde que vai esse pessoal aí, meu. Então até hoje eu não falo inglês, mas sempre tem alguém que salva. E quanto tempo você ficou na Suíça? Foi uma semana, foi jogo rápido. Mas deu para dar um rolê legal por lá, para a região de Zurique, né? E uns entornos, algumas cidades ali ao redor,
que foi uma experiência também muito, muito legal, E um país alguma coisa que você achou maravilhoso, bem uma cultura... diferente lá que te chamou a atenção? Ah, comida, né? Comida é bem difícil, né? Para você já entender o que tem, né, o que tem para comer no mercado, né? O que está vendendo na prateleira do mercado já é É, complicado. Então, assim, vocês ficaram hospedados aonde? ficamos numa casa com uma turma, né? A gente ficou numa casa e, e aí tinha um pessoal que já sabia um pouco mais, né? Do que comprar, mas é complicado. Você ir no mercado na Suíça ali, você fica meio perdido, você não sabe o que é o que, né? Não dá para você saber. É muita coisa em alemão, né? Tem É, né? muita coisa escrito em alemão. O pessoal fala muito alemão, né? E não, aí é complicado. Raios, raios, raios. É, cara, eles falam bem puxado mesmo pro alemão. Poucos falam inglês, né? Aham, Então porque o inglês se você ouve, ainda você consegue entender um pouco do que estão falando, né? aham. Agora o alemão já é mais complicado. Cara, então, pô, que experiência bacana. Tem alguma coisa lá que você achou bem diferente, além da comida? Como que o pessoal lá é, a cultura deles? Deu para se sentir? Ou você ficou só no meio dos As pessoas são bem brasileiros? diferentes. Não, as pessoas são bem diferentes dos americanos, né? Os suíços. Eu acho que o europeu daquela região ali, né? Daquela parte ali da Europa, o pessoal ali é bem frio, né? O pessoal não tem muito assim carisma, né? Eles são bem já na deles. Então eu senti isso. O povo americano já é bem mais aberto, né? O pessoal que gosta mais Ah, de receber, de acolher, né? Então eu senti essa diferença aí. tá legal. Bacana. Tanja, falar uma coisa para você. Manda um abraço pro pessoal aí. Dá um recado se quer dar. Você tá agora, você falou que na Praia Grande você não está indo mais. Então você está morando onde agora? Tá falando de onde? Então, estou aqui em Peruíbe, né? Estou na estação ecológica da Jureia. Eu tô com uma pousada aqui agora, né? Eu tinha um restaurante na Praia Grande, fechei o restaurante Oh, e vim para cá. Agora estou morando aqui com minha família e estamos na estação ecológica da Jureia, Itatins, na região aqui do Guaraú, de Peruíbe. Estou que localizado aqui bacana. do lado da Cachoeira do Perequê. Então, aqui a pousada Cavalo de Pedra, a gente está preparando aí o, o Instagram, o Facebook, para estar todo mundo indo lá, curtir, compartilhar, conhecer a nossa pousada e depois vir nos visitar aqui. A gente está Pô, preparando ela show de para bola agora mesmo. fevereiro, né? Para agora fevereiro já está funcionando e está atendendo ao público. Legal, Pousada cara. Pô, Cavalo de Pedra. cavalo de pedra. Aí você manda para mim umas imagens que agora no final do vídeo eu coloco umas fotos pro pessoal ver. Tá ok? Ah, legal. Vou mandar aí. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. Um abraço para todo mundo aí que está assistindo. E muito bom estar com você, meu brother. Ó, show. Aloha. Eu que agradeço, Tanja. Eu agradeço mesmo. Lembrando, pessoal, quem não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho aí, curte, compartilha Isso e aí. faz uns comentários aí. Faz uns comentários, faz umas perguntas que eu mando pro Tanja. Mais informações sobre a Show de pousada bola. dele. Tanja, obrigado, querido. Legal. Fica com Deus. Obrigado você aí, Ayrton. Fica com Deus, tudo de bom. Fora do Ninho, a sua experiência é a nossa viagem. Falou, pessoal. Até a próxima.